Olá, boa tarde a todos. É um prazer contar com vocês de novo em mais esse DSM Webinar Series, hoje com uma presença ilustre do nosso amigo e consultor Fábio Nunes, para tratar de um tema muito especial. Hoje a gente sabe que, mais do que nunca, a gente está produzindo frangos, suínos, seja o que seja proteína, no limite de custo, devido a toda a situação que o mundo se encontra. Taxa de câmbio, produtos dolarizados, matéria-prima. Então, aproveitar cada frango que a gente coloca no campo, poder produzir bem e fazer com que esse produto chegue até a mesa do consumidor, até o nosso destino final, é sinal de lucro e aqui, não só hoje, sempre, mas hoje mais do que nunca. E pensando nisso, a gente trouxe um tema extremamente relevante, que é falar da qualidade de carcaça de frango. Acho que todo mundo concorda, e quando a gente fala de frango, o nosso produto é o frango, é a carne, é o nosso objetivo final. E produzir com qualidade, ouro, é sempre o que a gente busca no nosso dia a dia. Para isso, Fábio vai estar com a gente, falando um pouco desse contexto. O Fábio, conhecido de muitos aí no mercado, é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Paraná, é consultor para a indústria avícola com mais de 30 anos de experiência internacional, área de operação da cadeia de processamento avícola, operação e gerenciamento de abatedouros, tecnologias, equipamento, engenharia de processamento e treinamento técnico de pessoal. É uma carreira extensa, o Fábio tem muita experiência no tema e é um prazer contar contigo nesse nosso webinar, Fábio. Seja bem-vindo. Ok, Marco, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Muito obrigado à DSM pelo convite para estar integrando esse webinar series de bastante prestígio. E espero, vamos dizer assim, estar comunicando satisfatoriamente o tema que me foi proposto e sugerido nessa tarde. E eu acredito que a gente vai ter aí uns minutos, vamos dizer assim, bastante interessantes de troca de informação com o público que nos assiste. E no final, intensificar essa troca de informação através da sessão de perguntas e respostas. Bem, conforme já foi falado na minha apresentação, na realidade o tema que eu tenho para nós conversarmos hoje nessa tarde é a integridade e uniformidade de carcaça, a importância para a qualidade e o rendimento do frango no abate. O objetivo da apresentação, o objetivo dessa conversa nossa hoje à tarde vai ser abordar com vocês como a integridade e a uniformidade de carcaça contribui para a qualidade e rendimento e o resultado econômico do abate. E a agenda que a gente vai estar tratando na apresentação vai cobrir os seguintes pontos. Uma rápida introdução, vamos falar acerca de fortaleza óssea, uniformidade de carcaça, miopatias, lesões de pele e dermatite plantar, terminando então com a sessão de perguntas e respostas. Eu gosto muito de comparar a cadeia de processamento avícola ou a avicultura industrial de carne, não de ovos, na realidade, a avicultura industrial de carne, eu gosto muito de compará-la com uma corrente de aço, uma corrente de metal. Numa corrente, a resistência da corrente, ela depende da resistência de cada um dos elos que compõem, não importa se ela tem 10, 100 mil ou 10 mil elos. Então, a resistência dessa corrente, ela vem da força de cada um dos elos, da resistência de cada um dos elos e da maneira com que esses elos, quantos sejam eles, interagem com os demais. Na avicultura, conforme nós conhecemos, integrada principalmente, né, a coisa funciona mais ou menos da forma como funciona numa cadeia, onde a resistência ou a força, a pujança da empresa, ela depende da força, depende da resistência, depende da capacidade de trabalho de cada área e de como cada uma das áreas interage com as que lhe vêm antes e com as que lhe seguem posteriormente. Somente através dessa interação ou através desse papel individual de cada área e da interação entre as diferentes áreas é que nós conseguiremos dar à empresa a força que ela necessita para seguir crescendo e sobrevivendo num mundo extremamente competitivo como é o mundo da avicultura. Por conta dessa interação que existe na empresa avícola, que é a que marca definitivamente a pauta de como ela se posiciona como empresa aí no mercado, é que o asseguramento da integridade, da uniformidade de carcaça, não é de responsabilidade de apenas uma das áreas. Não podemos atribuir a responsabilidade
pela integridade e pela qualidade da carcaça ao abatedouro, né? Como ainda é muito comum. Mas o que houve que vocês não conseguiram atender os pedidos? Na realidade, o abatedouro é apenas um prestador de serviço, né? Se a carcaça lhe chega de boa qualidade, ele tem todas as condições de manter essa qualidade e entregar isso na forma de produtos de alta qualidade. Se a carcaça recebida, que é a matéria-prima básica, não lhe chega de boa qualidade, ele nada pode fazer. Então, esse pensamento de que o abatedouro tem que responder pela qualidade não tem mais lugar na avicultura moderna já faz muito tempo. Então, por conta disso, a responsabilidade pela qualidade, pelo rendimento, pela integridade física da carcaça, ela não é missão de uma única área, ela é uma missão que, na realidade, tem múltiplos responsáveis. A área de produção viva, o campo, as granjas, juntamente com o abatedouro e juntamente com a manutenção industrial, são as três áreas que, juntas, trabalhando de forma interativa, de forma cooperativa e de forma proativa, são as responsáveis por assegurar a qualidade e o rendimento de carcaça no dia a dia das fábricas onde nós atuamos. Dessa forma, então, e voltando novamente ao exemplo da corrente, a quebra de qualquer um daqueles elos, ou seja, a produção viva, o abatedouro ou a manutenção, ou seja, se qualquer um daqueles elos, na realidade, não cumprir com o seu papel no contexto desse esforço coletivo e proativo, né, o resultado dessa quebra vai ser a ocorrência de lesões de carcaça e as perdas econômicas que essas lesões acabam trazendo para a empresa. Quais são as lesões de carcaça ou que tipos de perdas econômicas essas lesões costumam infligir às empresas? As perdas econômicas podem ser de dois tipos. Elas podem ser perdas econômicas tangíveis e podem ser intangíveis. Tangíveis são aquelas que a gente conhece no dia a dia, né? Condenação parcial, a menor utilização das aves em função exatamente de não atenderem aos requisitos de qualidade dos diferentes clientes e mercados com os quais trabalhamos, o não atendimento dos pedidos em função exatamente da desclassificação das carcaças por problemas diferentes, os mais diversos possíveis de qualidade que possam apresentar. E temos também as perdas o impacto sob a forma de perdas intangíveis, que é a motivação e o ambiente laboral que podem se ver afetados pela qualidade da matéria-prima, na realidade gerando um clima de incerteza, gerando um clima de insegurança no dia a dia do frigorífico. A deterioração da marca e da imagem por conta de só ter uma matéria-prima de má qualidade, não, para fazer os seus produtos e atender os seus clientes, atender os seus pedidos, isso acaba gerando um desgaste de marca, isso acaba gerando um desgaste de imagem no mercado. Tudo isso, no final das contas, junto tanto às perdas tangíveis, que nós comentamos anteriormente, quanto às perdas intangíveis, acaba afetando a competitividade da empresa. E ao reduzir a competitividade da empresa, estaremos afetando negativamente a lucratividade e, por consequência, a capacidade de crescimento da empresa nos mercados onde atua, seja nacional ou internacional. Vamos falar um pouquinho agora no próximo módulo da parte de fortaleza óssea e como ela, sobretudo nos modernos abatedouros de hoje em dia, onde as linhas de abate estão andando ao redor de 15 mil frangos por hora, como ela contribui para a qualidade, para a integridade e para o rendimento de carcaça no dia a dia do frigorífico. A finalidade do esqueleto do frango, qual é? Na realidade, a finalidade primária é a de sustentar a ave de pé, naturalmente, e oferecer um arcabouço de proteção aos órgãos e tecidos. Dentro da configuração dos modernos abatedouros, é mais do que importante, é mais do que fundamental que essa resistência óssea seja capaz de fazer frente à agressividade natural das diferentes operações a que as aves e as carcaças, posteriormente, são submetidas ao longo das diferentes etapas do processamento. Do que se compõem os ossos das aves, do que se compõem os esqueletos das aves? Se compõem, basicamente, de duas matrizes. Uma matriz orgânica, que é conformada pelo colágeno, e uma matriz inorgânica, que é conformada pelos cristais de fosfato de cálcio. E a resistência do esqueleto, a resistência óssea dos frangos, depende exatamente do papel de cada uma dessas duas matrizes que nós comentamos anteriormente, no contexto do esqueleto, né? Está comprovado cientificamente que quanto mais forte o esqueleto, melhor a capacidade de desempenho e de crescimento dessas aves,
E por conta disso, as pesquisas hoje que se faz com relação à fortaleza óssea, com relação à integridade óssea, a integridade do esqueleto, giram ao redor exatamente da utilização de cálcio e fósforos e ao papel das vitaminas, principalmente da vitamina D, na formação e manutenção do esqueleto das aves. A resistência à qualidade óssea das carcaças dos frangos, ou das aves vivas, ou das carcaças posteriormente no abatedouro, são afetadas pela nutrição e pelo manejo inadequados e também por fatores ambientais. Algumas coisas que podem decorrer exatamente, se as coisas não saírem exatamente certo, são os famosos problemas de perna, que são bastante comuns e reduzem, como consequência da sua aparição, o desenvolvimento das aves, elevam a mortalidade, as condenas parciais e a desclassificação no abatedouro no momento do abate. A claudicação. Se estima que mundialmente 2% das aves sejam perdidas a um custo anual ao redor de 4 bilhões de dólares por problemas de claudicação que estão intimamente relacionados a problemas ósseos nas aves. E de grande interesse para a atividade, exatamente, são as lesões que podem ocorrer durante o abate, em função exatamente da falta de resistência ou de uma resistência inadequada para fazer frente à agressividade do processo normal de abate e processamento. E essas lesões acabam ficando, vamos dizer assim, bastante visíveis, né, nesse slide que nós estamos vendo aqui agora, né? Na realidade, a automação atual, que já anda na casa de 15 mil frangos por hora, e a essa velocidade de abate, sem dúvida nenhuma, a resistência das carcaças é fundamental para poder fazer frente à agressividade normal dos diferentes processos. Um detalhe importante nesse estudo que está sendo mostrado aqui na tela é que mostra que as carcaças, ao chegarem ao abatedouro antes de serem penduradas, esse estudo detectou que apenas 3% dos ossos, 3% das carcaças apresentavam algum tipo de fratura. E que após o processamento, ao final da linha de evisceração, antes de entrar ao chiller, 95% dessas mesmas carcaças que ao início apresentavam apenas 3% das aves com lesões ósseas, 95% delas apresentavam problema de fratura. Esses problemas de fratura acabam, de certa forma, atingindo de diferentes maneiras e de diferentes intensidades a qualidade, o rendimento e a inocuidade dos produtos. Então, isso mostra, esse trabalho mostra, essa tabela que a gente está vendo aqui nessa tela, mostra a importância da fortaleza óssea, a importância da resistência do esqueleto das aves, frente ao elevadíssimo grau de exigência mecânica a que são submetidas durante o processamento atual nos frigoríficos, seja no Brasil, seja no mundo afora. E para mostrar como isso é importante, eu tenho aqui duas tabelas de 2019 e de 2020, dos dados consolidados nacionais do CIF, onde nós podemos ver claramente que a incidência de contusões e fraturas ocupa uma posição privilegiada, entre aspas, no contexto das condenações parciais. Ela, em 2019, ocupou o segundo posto a nível de volume de condenação parcial nos abatedouros brasileiros. Em 2020, ao que vai do ano até agora, essa informação está atualizada até julho desse ano, né? Contusão e fratura já é o primeiro índice na pauta das condenações parciais dos abatedouros brasileiros em 2020. Quais são as lesões, quais são os problemas mais comuns que costumam afetar a estrutura óssea dos frangos dentro do abatedouro? Deslocamento de asa é um caso clássico, na realidade. Ele está por toda parte, ele atrapalha a vida do gerente, atrapalha a vida do supervisor, atrapalha a vida do operador do setor de escaldagem e depenagem. Ele já é verdadeiramente um clássico no contexto do processo industrial de aves. Na realidade, é um problema multifatorial. Ele tem diferentes origens, e essas diferentes origens podem atuar de maneira isolada ou de maneira combinada, fazendo com que seja realmente um problema multifatorial e que necessita, por consequência, de uma abordagem sistêmica para a sua solução. No que se refere à granja, por exemplo, ele está fortemente vinculado à nutrição, cálcio e fósforo, a ossificação deficiente dos ossos da asa, né? E esse problema de deslocamento de asa, ele costuma afetar, segundo estudos feitos na comunidade, na União Europeia, Portugal e Espanha, até 20% das carcaças. Posteriormente, ele pode ser ampliado ou intensificado durante o processo de apanho. Não tanto no Brasil, mas em muitas partes, por exemplo, ainda se faz o apanho dos frangos pelas patas.
E em muitos lugares do Brasil ainda se faz o apanho dos frangos pelo pescoço. Então isso gera um debater de asas que acaba fazendo com que ou essas asas acabem se lesionando ou então acabem ficando predispostas a uma lesão posterior que poderá ocorrer durante o processo de abate. Foi detectado que as fêmeas são mais suscetíveis que os machos, que o apanho, feito durante o dia, normalmente mais agitado e mais confuso que o apanho feito durante a noite, costuma infligir uma maior incidência desse tipo de lesão. Né? O apanho feito de maneira rápida acaba gerando maior incidência desse tipo de deslocamento de asa do que o apanho realizado de forma lenta. E a época do ano também. Existem trabalhos interessantes, que na realidade foram feitos no Canadá, que mostram que, por curiosidade, o apanho feito na época do outono costumava ter o menor índice de lesão de asa no frigorífico quando comparado com os apanhos feitos durante o inverno, primavera e verão. Na recepção, por exemplo, o descuido na retirada do frango da gaiola, fazendo a retirada não pela pata, mas pela asa, pode levar a esse tipo de lesão. Se não temos um painel da zona de pendura até a área de atordoamento que tranquilize, que dê acolhimento a essa ave, isso pode facilitar o debater de asas e, por consequência, o choque das asas com os frangos que estão à direita e à esquerda, ou mesmo contra o próprio painel, se ele não estiver bem ajustado, dessa maneira, então, favorecendo a ocorrência de lesões. Bem como batidas, né? Ou presença de subidas, de descida na linha, ou curvas que fazem com que as aves se debatam na busca de contato físico com as que vão ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, podem também favorecer a ocorrência desse tipo de lesão. Por último, mas não menos importante, escaldagem e depenagem. Se o tempo de sangria é excessivamente longo, se o tanque de escaldagem não é compatível com a velocidade de abate com peso médio, se o número de depenadeiras não é suficiente para a velocidade de abate ou, eventualmente, a tecnologia já não é exatamente tão atualizada quanto deveria, tudo isso pode contribuir de forma isolada ou combinada para elevar a incidência desse tipo de lesão durante o processamento. Esse problema aqui, certamente vocês têm visto isso nos frigoríficos, eu tenho tido contato com esse tipo de problema desde 2016, na realidade. Não vi até hoje, nos muitos artigos que eu leio, nos muitos trabalhos que eu tenho que obrigatoriamente ler e ver para me manter atualizado, eu não vi nenhuma menção a esse tipo de problema. Eu convenciono chamá-lo de úmero fragmentado, na realidade. É um problema que se manifesta nos frangos vivos, porém em muito baixa incidência, costuma afetar principalmente as aves pesadas, por consequência os machos, muito mais do que as aves fêmeas. Não? Ele pode vir posteriormente, quando examinado dentro do abate, com a presença de inflamação, como a gente vê no segundo slide à esquerda, né? Vemos um líquido de cor amarela, de cor citrino, aqui indicando um processo inflamatório. E ele se caracteriza como se fosse uma explosão do úmero ao passar principalmente pelo processo de atordoamento, que acaba ampliando a extensão e a intensidade dessas lesões que as aves ou já trazem de campo numa incidência muito baixa, ou já vêm predispostas a esse tipo de lesão, né, e sendo intensificadas e expressadas com maior intensidade ao passarem pelo atordoador. O que nós estamos vendo aqui é essa porção aqui próxima ao dedo da pessoa. Isso aqui, na realidade, é a tampa, né, dessa parte do úmero que acabou sendo exposta. O que nós vemos aqui em vermelho, na realidade, é a medula, né? E nós vemos nessa outra fotografia uma outra peça com outro tipo de lesão muito parecido, em que essa parte que vemos aqui caída, na realidade, ela foi rebatida, né, dessa parte superior, que costuma ser a parte mais afetada, a parte da cabeça do úmero, né, fazendo com que o interior do osso acabasse sendo exposto. No momento que passa pelo atordoador, é como se, como eu comentava anteriormente, como se o úmero tivesse explodido, né? Essa tampa se abre de forma violenta e a medula acaba salpicando a carne do próprio úmero, da própria coxinha da asa ou, eventualmente, a carne do peito também, gerando, para quem examina a lesão de fora, como se fosse um clássico hematoma de peito-asa. Né? Mas quando você corta essa asa, quando você remove essa asa e você desossa a coxinha da asa, desossa o úmero, você vai observar um tipo de lesão extremamente característico. Até o presente momento, não vi nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de estudo feito com relação
a esse tipo de lesão. E tenho observado isso no Brasil pela primeira vez em 2016 e já vi em outras partes da América Latina com bastante incidência também, mas sempre mantendo essa característica, principalmente de aves pesadas. Outra questão extremamente importante no abatedouro, porque diz respeito a uma das partes mais valiosas da carcaça, é a fratura dos ossos superiores, né? Ou seja, os ossos localizados nas articulações próximas da asa, escápula, o isquio, a fúrcula e tudo. Isso acaba, na realidade, durante o processamento, seja pela passagem das carcaças pela extratora de papo-traqueia, ou seja, posteriormente, até durante o processo de desosso automático, gerando um seríssimo inconveniente, que é a presença de ossos nos filés de peito. Né? Esses ossos não são facilmente detectáveis durante o processamento, não são facilmente detectáveis durante o processo de desossa automática ou manual, mas eles podem se apresentar posteriormente quando submetidos a uma inspeção de raio-x, conforme nós vemos aqui nessa fotografia do lado esquerdo. O primeiro e imediato perigo que isso traz, ou a ameaça que isso traz, não é a integridade da carcaça. O primeiro e principal perigo que isso traz é a inocuidade do produto. Vocês imaginem um consumidor, seja ele jovem, seja ele mais velho, seja ele uma criança, vindo a consumir um produto dessa natureza, que tipo de risco ele está sujeito, né, ao ingerir, de repente, um fragmento de osso, conforme esse que nós vemos aqui nessa fotografia do lado direito. Esse tipo de problema está relacionado basicamente ao atordoamento elétrico ou, mais do que tudo, ao sobreatordoamento durante o processamento. Né? Mas também pode, casos clássicos já detectados nos Estados Unidos há muitos anos atrás, viram que esse problema de presença de fragmentos de ossos pequenos, principalmente da fúrcula, principalmente do osso jogador, podem ser encontrados dentro dos filés de peito em função exatamente do mau funcionamento, do desajuste da máquina, da desuniformidade dos frangos ou do mau ajuste da sonda que desce para fazer a extração do papo e da traqueia. E a comprovação do que nós estamos comentando, a gente vai ver mais à frente num trabalho que foi feito nos Estados Unidos, mostrando a quantidade extremamente significativa de ossos que podem acometer os filés de peito, levando um perigo imediato e iminente aos consumidores que venham a comprar e consumir esses filés. Outro problema que eu tenho observado também desde 2016 e não tive oportunidade ainda de ler nem ouvir absolutamente nada a respeito, são essas quilhas friáveis, né? Ou seja, a parte óssea da quilha, não a parte cartilaginosa. Ela é extremamente frágil, ela se rompe facilmente, se desintegra praticamente facilmente ao simples toque dos dedos. Né? Esse tipo de fragilidade óssea faz com que o interior dessa porção óssea da quilha, que na realidade é a medula, acabe manchando os filés, como nós vemos nessa fotografia mais à mão direita aqui. Isso acaba gerando um sério inconveniente para as empresas, que é obrigada a reduzir a velocidade de processamento ou de repasse desses filés, gerando acúmulo. Esses acúmulos levam a temperatura para cima, essa temperatura para cima compromete a inocuidade e a quebra e o gotejamento, né, desse produto enquanto espera. Além disso, isso gera a necessidade de mão de obra adicional para reparar um defeito que não se esperava encontrar na carcaça por conta dessa debilidade óssea que se vê aqui, mas que a literatura ainda não trouxe absolutamente nada a respeito, desde a primeira vez que eu vi isso, já são 5 anos passados. Né? E no final das contas, o outro impacto econômico importante vai ser, além dessas perdas que mencionamos anteriormente, o fato de eu perder uma parte importante do filé por conta da necessidade de remover o sangue presente e os fragmentos de osso que costumam ficar, principalmente durante o processo de desossa automática. Esse é o trabalho a que eu me referi anteriormente, mostrando exatamente a grande ameaça que o processo de desossa pode representar para a integridade do filé de peito e, por extensão, para os consumidores, sejam eles bebês ou crianças, jovens ou principalmente as pessoas mais velhas, em função exatamente da presença desses fragmentos de ossos no filé de peito. Né? Esse estudo foi feito e é um dos poucos, na realidade, que eu tive a oportunidade de ver, que retrata com tanto detalhe a forma com que esse tipo de problema pode ameaçar a integridade, a qualidade e a inocuidade desses produtos, que, se colocados na rua dessa forma, podem representar um sério risco à imagem e ao nome da empresa, gerando problemas realmente legais de magnitude bastante significativa.
Para as empresas que trabalham com o mercado de exportação e também aquelas que trabalham com produção de coxa, com sobrecoxa no mercado interno, esse problema é bastante importante, a famosa lesão de cabeça de fêmur. Está associada principalmente aos frangos grandes, de alto desempenho e de crescimento rápido. Existe uma fragilidade óssea, que na realidade faz com que esse osso apresente fissuras. Essas fissuras podem ser posteriormente infiltradas, na realidade, de uma contaminação bacteriana que acaba levando a um processo não apenas de deslocamento da capa cartilaginosa do fêmur, mas pode levar a um processo inflamatório bastante significativo, né? O processo de apanho, quando e ainda se faz pelas patas, costuma agravar significativamente o processo, e o que a gente vê durante a desóssea, durante o deslocamento da coxa, da cadeira, durante o processo de corte automático, é essa figura que a gente vê na mão direita, né? Com a presença de hemorragia, com a presença de necrose em casos mais graves, desde que a lesão óssea vem acompanhada de um processo inflamatório, um processo bacteriano, né? E costuma vir acompanhado exatamente do deslocamento da ausência da cabeça de fêmur, o que faz que, por esse quadro que realmente é bastante feio, essa peça seja passível de uma condenação parcial de pelo menos a sobrecoxa, o que acaba infligindo sérias perdas econômicas para a empresa, naturalmente. Fratura de tarso, bastante comum, e as áreas que normalmente costumam causar esse tipo de problema são os famosos corta-patas ou os transferidores das linhas automáticas de matança para a linha de evisceração, né? A perda é por condenação parcial, não? Na realidade, esse tipo de fratura é passível de condenação parcial. E a solução para esse tipo de coisa? Novamente, o que nós comentamos ao início. A importância do trabalho, a importância do papel da manutenção, não apenas na manutenção das máquinas, mas na preservação da qualidade, da inocuidade e do rendimento das carcaças durante o processo de abate. Então, principalmente nas linhas de transferência automática da linha de matança para a linha de evisceração, se não tivermos um bom sincronismo, se não tivermos uma boa compatibilidade entre os ganchos e o peso vivo dos frangos, certamente poderemos ser acometidos desse tipo de lesão com bastante frequência. O famoso osso negro ou black bone, essa história não é nova. Na realidade, apesar do problema ser extremamente atual, essa história não é nova. Se vocês observarem aqui nessa fotografia, isso aqui é uma a cópia da capa de uma tese de doutorado na Iowa State University, nos Estados Unidos, datada de 1949, que já abordava a questão do escurecimento de ossos em frangos congelados. Então, apesar de ser um problema extremamente antigo, ele ganhou proeminência nos Estados Unidos nos anos 80, com a explosão dos restaurantes de comida rápida de frango frito, onde as pessoas começaram a notar que a carne próxima ao osso estava rosada, estava avermelhada, e entendiam que isso era pelo fato da carne estar crua, gerou uma grande atenção de parte das empresas produtoras, né, da nutrição animal, para tentar ver o que estava por trás da ocorrência desse tipo de problema. Então, apesar de ser um problema bastante antigo, ele é muito atual, pelo fato de o consumo de frango no mundo estar crescendo todos os dias, né, há muitos anos. E esse consumo se dá principalmente através dos restaurantes de comida rápida, que se caracterizam principalmente pela venda de cortes de frango, muito mais do que de frangos inteiros, né, e pelo grau de exigência dos consumidores modernos em toda a parte do mundo, as famosas gerações Y, Z, enfim, toda essa nomenclatura designativa dos diferentes grupos de consumidores, onde, de uma maneira geral, independentemente do grupo, a qualidade e a inocuidade dos produtos ou principalmente dos alimentos são a prioridade número 1 hoje em dia na decisão de compra dos consumidores ao redor do mundo. Como é que esse tipo de lesão ocorre? Na realidade, com a idade de abate cada vez mais reduzida dos frangos modernos, né, esses ossos não têm tempo suficiente para passar por um processo de calcificação completo. Então, a estrutura óssea, principalmente dos ossos da perna, que são um grande depósito, na realidade, de medula óssea, os ossos da coxa e da sobrecoxa, eles acabam tendo uma estrutura, na idade do abate do frango, uma estrutura próxima ao de uma esponja. Ou seja, lhes falta a calcificação completa, que faz com que a estrutura esteja extremamente porosa. Durante o processo de congelamento e descongelamento, a hemoglobina acaba sofrendo um processo de oxidação e se converte em metamioglobina, que tem uma coloração vermelho escuro. E em função do processo de cozimento, essa coloração vermelho escuro pode tender para o marrom ou, eventualmente,
manter essa coloração vermelha escura, que se caracteriza pelo tingimento do osso e principalmente da carne próxima ao osso, conforme a gente vê na fotografia da mão, do lado direito, perdão, do slide, que não é a fotografia de uma sobrecoxa, mas a fotografia de uma coxinha de asa. Eu já tive a oportunidade, na minha própria casa, na realidade, de consumir coxinha de asa preparada na hora da refeição e encontrar osso negro na coxinha da asa. Né? A carne rosada próxima ao osso, na realidade, ela é completamente inócua, essa carne não está crua, na realidade, o consumidor pode ter total tranquilidade de consumi-la, certo de que não estará consumindo carne crua. Não é um problema por consequência de inocuidade, mas é um problema de qualidade importante, porque o consumidor, ao ter contato com esse tipo de coisa, a primeira impressão dele é o seguinte: a carne está crua. Isso gera uma reação de desconforto, gera uma reação de repulsa por parte do produto que ele está consumindo. Tá? Esse problema costuma ocorrer com diferentes intensidades. O mais intenso, onde se observa, é na sobrecoxa, com menor intensidade, mas ainda de forma marcada e importante, na coxa, e com muito menor intensidade nos ossos do peito também. Se intensifica significativamente quando esse corte é submetido a um processo de congelamento, descongelamento e, posteriormente, de fritura ou de cozimento. Se você, eventualmente, retira o corte, cozinha, congela e volta a descongelá-lo para cozinhar, a incidência do problema será muito menor, ainda que estará presente na peça. Mas o processo de congela, descongela e cozinha realmente contribui significativamente para intensificar a extensão e a magnitude do problema de osso negro, ou de osso escuro, ou de black bone, ou como queiram chamar. Felizmente, na realidade, todos esses trabalhos que eu mencionei que vinham sendo feitos a partir do momento em que isso apareceu com grande intensidade, gerando um problema para a indústria avícola, principalmente dos Estados Unidos, em função exatamente do tipo de comportamento dos consumidores frente a esse tipo de problema nos restaurantes de comida rápida, levou a pesquisas intensivas, né? E mostrou, mais recentemente, que os metabólitos da vitamina D3, o 25-hidróxido D3, na realidade, têm um papel extremamente importante. Ou seja, novamente, via nutrição, as empresas conseguem reduzir significativamente, né, a incidência desse tipo de problema, melhorando substancialmente a qualidade e a apresentação dos produtos. Aqui a gente vê, na realidade, a coluna do lado esquerdo, a parte de baixo é ossos com intensidade de osso negro aceitável. Vemos quando usamos o metabólito 25-hidróxido D3 da vitamina D3, comparativamente ao uso da vitamina D3 como tal, nós vemos que há um incremento substancial em relação ao controle de aproximadamente 50% do número de peças consideradas aceitáveis pelos consumidores com relação à incidência de dark bone. Uniformidade das carcaças, extremamente importante. O Brasil, muito mais do que qualquer outro país do mundo, talvez saiba disso. Juntamente com os Estados Unidos, talvez nós sejamos o país onde a uniformidade joga um papel fundamental. Lá, em função exatamente do grande mercado de restaurantes de comida rápida à base de frango, onde todas as peças, todas, são absolutamente classificadas por faixa de peso. E no Brasil a gente sabe muito bem disso, não só pela experiência da indústria de frangos inteiros, como esse que a gente vê aqui na fotografia, mas principalmente do mercado de exportação. Algo que foi trazido pelos japoneses ainda nos anos 80, não? Quando começaram as primeiras exportações do Brasil para o Japão, um processo que era até então perfeitamente básico, vamos chamar assim, passou a ser trabalhado de uma forma absolutamente suntuosa e delicada e precisa, na exata medida em que todas as peças exportadas a partir daí para o mercado japonês eram classificadas por faixa de peso. Então, a uniformidade das carcaças é fundamentalmente importante num contexto de produção e num contexto de mercado tão exigente quanto esse que nós vivemos no Brasil e nos Estados Unidos e em alguns outros países da América Latina também, que trabalham com um mercado onde a questão da uniformidade das peças, seja de frango inteiro ou seja de corte, joga um papel importante no meio em que eles atuam. A uniformidade, na realidade, traz significativos benefícios na granja. Sabe-se que aves uniformes são mais produtivas, custam menos para produzir, em função exatamente de que as famosas margem de segurança na nutrição diminui, e isso faz com que o processo de alimentação seja mais barato. Dessa forma, então, reduz-se o custo de produção e melhora o desempenho das aves. Mas esses benefícios observados no campo também são extensivos ao abatedouro, né? O produto padronizado, conforme nós já comentamos anteriormente, é uma exigência de mercado
a cada dia mais importante, seja para o mercado nacional ou principalmente para o mercado internacional, e nós no Brasil sabemos muito bem de tudo isso. Há estudos feitos nos Estados Unidos, não são estudos do Brasil, em que mostram que a estimativa de redução no preço de venda chega a até 40% quando as aves recebidas e abatidas não se enquadram na faixa de peso comercial com que trabalha a empresa ou com que trabalham os clientes da empresa que fornecem esses frangos. Então, é uma perda bastante significativa. São as famosas franjas. Né? O que eu faço com esse frango abaixo do peso de mercado? O que eu faço com esse frango acima do peso de mercado? Depois que esses frangos chegaram no abatedor, eu não posso fazer absolutamente nada senão processá-los e a área comercial não tem que dar um destino. Eu tenho que pensar na minha uniformidade muito antes que esses frangos cheguem no abatedor. É um processo que tem que começar a ser trabalhado nas matrizes, passando pelo processo de incubação, posteriormente pelo alojamento, manejo de engorda, para posteriormente garantir, então, um grau de uniformidade adequado dentro do abatedor. E a uniformidade adquire cada vez contornos mais importantes, não apenas por questões comerciais e de mercado e de clientes, né? Mas também em função exatamente do grau crescente de automação por que passam os frigoríficos no Brasil, em função exatamente de todo esse avanço, ainda bem, socioeconômico que nós tivemos, né, ao longo dos últimos anos, fazendo com que se reduzisse a disponibilidade e o interesse da mão de obra para trabalhar em frigoríficos avícolas, gerando de parte das empresas um movimento, né, de aumento no nível de automação. Então, a gente sabe que, apesar das máquinas hoje em dia cada vez mais flexíveis, cada vez mais adaptáveis à realidade da matéria-prima, elas não têm, vamos dizer assim, uma elasticidade total. Existem determinados limites que têm que ser, respeitados para que isso não traga problemas à qualidade e ao rendimento dos cortes produzidos a partir dessas linhas, principalmente de linha de corte, nos modernos abatedores. Então, isso acaba, na realidade, determinando em grande parte a apresentação, a qualidade e principalmente o rendimento dos cortes na linha de corte. Só que o que nós temos que pensar é o seguinte: fala-se em uniformidade, ou pode-se falar em uniformidade, pode-se pensar em uniformidade, mas se nós não tivermos os meios para medi-la, na realidade não poderemos fazer absolutamente nada para melhorá-la. A empresa tem que se conscientizar que, se ela melhorar a sua uniformidade, ela irá melhorar significativamente os resultados econômicos do seu processo, ao reduzir o número de frangos ou ao reduzir o número de peças oriundas de frangos que estão fora da faixa comercial. E dessa forma, então, ela pode melhorar o enquadramento dessas aves, o enquadramento dos seus lotes, o enquadramento das suas peças numa faixa de peso comercial e dessa maneira aumentar a sua oferta e dessa maneira aumentar a rentabilidade dos seus produtos, pelo fato de simplesmente não ter que liquidá-los, uma vez que não há mercado para esse tipo de corte. Agora, é importante ter os meios para medir isso aí. Se nós não temos os meios, se vamos usar o famoso, vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova, na realidade isso não vai levar a absolutamente lugar nenhum. E segundo, a uniformidade ela tem que ser pensada de forma integrada. Eu sei pela experiência que muitas vezes o pessoal de campo não gosta muito de trabalhar a parte de uniformidade, que dá trabalho, é custo, que tem que classificar o pintinho, classificar o ovo, incubar isso, alojar daquele jeito, mas é um trabalho que precisa ser analisado pela empresa como, eventualmente, de grande potencial econômico. Agora, é um trabalho que necessita ser feito a muitas mãos e muitas cabeças, porque ele começa antes que o frango chegue ao batedor e só termina, na realidade, com a entrega dos frangos na plataforma. O grande ator nesse processo todo da uniformidade é a área de produção viva. Tá? O trabalho com as matrizes, o trabalho com os ovos férteis no incubatório, posteriormente com a distribuição dos pintinhos e o alojamento nas granjas, é que irá determinar como esses... Fábio, me escuta? Fábio, nós não estamos te ouvindo. Seu áudio deu algum ruído e nós te perdemos. Ainda não te escutamos. Pessoal, perdão?
Transmissão ao vivo acontece em alguns imprevistos. Parecendo Faustão, né? Mas é verdade. Fábio, ainda não te escutamos. E agora? Agora sim, agora retornou. Retorna os 2 slides, por favor, Fábio, onde nós te perdemos, para que a gente retorne a apresentação. Obrigado. Até aqui? Isso. Então falávamos da uniformidade, a importância da uniformidade. Na realidade, as empresas precisam se conscientizar, em função exatamente dos seus mercados, que é sumamente importante, economicamente falando, trabalhar a questão da uniformidade, né? A exigência de produtos padronizados, de produtos standardizados ao redor do mundo hoje, e o Brasil, como um grande exportador, sabe muito bem disso há muito tempo, né? É uma questão premente. Quanto mais uniforme forem os lotes, maior o enquadramento das aves, maior o enquadramento dos cortes nas faixas comerciais com as quais as diferentes empresas trabalham em função dos seus diferentes mercados, né? Essa questão é extremamente importante nos Estados Unidos, que é um mercado de alta demanda de produtos classificados em função exatamente do número incontável de cadeias de comida rápida de frango, onde todos os cortes são padronizados. Então, esse crescente grau de exigência com relação à apresentação, com relação à padronização, deve motivar, deve levar as empresas a buscar melhorar a sua uniformidade, porque isso representa uma mudança de paradigma, mas principalmente representa um grande potencial econômico de ganhos para essas empresas que vierem a trabalhar essa questão. A prova disso é que estudos feitos nos Estados Unidos mostraram que as aves que não se enquadram na faixa de peso comercial usual dos seus mercados e dos seus clientes costumam vender os frangos fora de faixa por até 40% menos do que aqueles frangos enquadrados nas faixas de peso comercial dos seus clientes e dos seus diferentes mercados. E essa questão é cada vez mais importante em função do crescente grau de automação dos abatedouros, né? Nós sabemos muito bem disso, que o Brasil passou por uma grande onda de automação nos últimos 10 anos, em função exatamente da redução do número e do interesse de pessoas que queiram trabalhar em frigoríficos avícolas. Foram buscar outras atividades e já se encontram, hoje em dia, com grande dificuldade de conseguir repor essa mão de obra. Então, pouco a pouco, o grau de automação dos abatedouros brasileiros vem sendo ampliado significativamente. Então, ter máquinas modernas é uma vantagem importante pelo fato dessas máquinas terem um alto grau de flexibilidade. Agora, isso não é infinito, né? Elas têm um determinado limite e esse limite tem que ser respeitado sob risco de não conseguirmos tirar dessas máquinas, linha de evisceração automática ou principalmente das linhas de corte, o melhor resultado de qualidade e rendimento desses cortes por conta da baixa uniformidade que não se enquadra com os limites dessas máquinas. Então, o que acontece? Acabamos, na realidade, tendo um alto teor, uma alta porcentagem de desclassificação de cortes posteriormente ao final da linha, pelo fato de as operações de remoção não terem sido feitas de forma precisa, garantindo a apresentação e o rendimento dos produtos, e dessa forma, então, levando a essa desclassificação, com isso reduzindo o atendimento do mercado, com isso reduzindo a disponibilidade de cortes na faixa comercial e, dessa forma, reduzindo também a rentabilidade das empresas que vão acabar tendo que mandar para mercados de menor valor ou de menor reconhecimento de qualidade e rendimento essas peças, vamos dizer assim, com um certo grau de imperfeição por conta da combinação processo versus desuniformidade dos lotes. Próximo bloco a gente vai conversando um pouquinho acerca das famosas miopatias, certo? A incrível taxa de crescimento, a gente sabe disso, na realidade, porque passou o frango nas últimas décadas, principalmente com o desenvolvimento espetacular da musculatura de peito, o famoso filé de peito, né? Isso acabou trazendo sérias consequências, sérios efeitos colaterais para a integridade muscular dessas aves, né? E esses defeitos relacionados principalmente ao corte de peito, mas que hoje em dia alguns deles já costumam afetar as coxas e as sobrecoxas de igual forma, né? Atendem por os mais diferentes nomes, né? Músculo verde, miopatia cranial dorsal, peito estriado, peito madeira, peito espaguete, peito DFD, peito PSE e assim por diante, tá? Eles afetam basicamente, esse tipo de miopatia afetam as aves de crescimento rápido, de alto desempenho, mas também afetam as aves de crescimento lento, como já está comprovado por uma série de estudos e trabalhos científicos feitos relacionados ao assunto. E trazem consequências econômicas sérias para a agricultura mundial, e o Brasil sabe muito bem disso, que nós vivemos num período super tumultuado no que se refere ao entendimento das miopatias por parte das autoridades responsáveis pela inspeção dos abatedouros,
né? E isso acaba gerando, vamos dizer assim, um volume de condenação, que eu prefiro nem entrar em detalhes, né? Nos últimos 2, 3 ou 4 anos. Né? Por sorte, houve uma retomada da discussão técnica ao redor do assunto no final do ano passado. Isso acabou levando à adoção de critérios muito mais nacionais, muito mais pés no chão, e dessa forma acabou tendo uma redução significativa nos volumes de condenação que nós tínhamos por conta da presença de miopatias nas carcaças de frango, conforme a gente vai poder ver mais à frente. A primeira dessas miopatias, na realidade, é o famoso músculo verde. O músculo verde ele não ocorre por si só, né? Como, por exemplo, o peito estriado, ou como o peito espaguete, ou como, eventualmente, o peito madeira. O músculo verde ele está em processo de latência. Né? O gatilho que faz disparar todo o processo que culmina com a ocorrência do músculo verde é o processo de manejo. Se as aves, principalmente já mais para o final do período, ao redor dos 35, 40 dias, aves pesadas, né, de crescimento rápido, forem submetidas a um processo de estresse que gere uma agitação física, principalmente o debater de asas de maneira muito intensa, isso acaba funcionando como o gatilho para a ocorrência do músculo verde. Né? Que nada mais é do que um processo de isquemia que ocorre por conta de uma demanda não atendida de oxigênio, sangue e nutrientes durante o processo de batimento das asas por conta desse agente externo que provocou esse alvoroço dentro do galpão. Né? Conforme nós comentamos, isso costuma afetar as aves de crescimento rápido e de alto rendimento, ou seja, são os frangos modernos, né? Acomete muito mais as aves machos do que as aves fêmeas. Curiosamente, diminui nas épocas mais quentes, né? Pode ser expressado em 24 ou 48 horas, ou seja, significa que se você está para retirar esse frango do abatedouro, para o abatedouro, e esse frango foi submetido a algum tipo de estresse que gerou um alvoroço no lote, gerou amontoamento, gerou bater de asas intenso, uma parte ou em todo o lote, você pode esperar a ocorrência desse tipo de lesão posteriormente no frigorífico. Então, só 24 ou 48 horas depois que ocorreu esse tipo de estímulo, esse tipo de gatilho. Não temos ainda a avaliação precisa da ocorrência disso no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, estudos feitos estimam que ele costuma atingir até 3 a 17% das aves, e na Espanha, onde esse trabalho foi feito, ele costuma atingir de 0,5 a 0,8% das aves, também pelo fato de que o peso médio na Espanha é muito inferior ao peso médio nos Estados Unidos, pela característica de mercado, que ainda é dominado pelo frango inteiro. Então, isso explica por que na Espanha a incidência é muito menor do que nos Estados Unidos, onde as aves muito próximas de peso vivo a do Brasil, na realidade, estão muito mais predispostas à ocorrência desse tipo de lesão. Vale comentar que é uma lesão que você não tem como identificar. Se a empresa trabalha com frango inteiro, na realidade é como se fosse um Kinder Ovo. Isso vai ser descoberto no momento que o cliente está processando esse frango para preparar o almoço ou para preparar o jantar, ou pior ainda, no momento que esse frango já está sobre a mesa para ser comido. Não existe ainda um meio de se detectar esse tipo de lesão antes que esse produto, como tal, saia do frigorífico. Outra miopatia que, na realidade, esteve de moda há algum tempo atrás é a famosa miopatia cranial dorsal. Essa famosa miopatia cranial dorsal, na realidade, é um problema de bioengenharia. Com o crescimento do frango, com o aumento do volume do peito, o centro de gravidade dessas aves acabaram sendo deslocados de entre as pernas para a linha do peito com o chão. Então, isso acabou provocando um desequilíbrio nas aves. E elas são, por conta do fato de terem que ficar com as asas abertas, em parte, para poder contrabalançar esse momento de gravidade em função do deslocamento do centro de gravidade por conta do avolumamento do peito, isso leva exatamente à formação desse tipo de lesão. Ele pode se caracterizar por apresentar-se, em geral, em ambos os lados, pode se caracterizar pela simples presença de petequias, até fortes hemorragias, e isso vem acompanhado, na realidade, de um edema de cor citrino, espessamento dos músculos, fibrose e até necrose de média a severa intensidade. Né? Na parte externa da carcaça, aqui já está sem a pele, para poder mostrar facilmente como esse tipo de lesão se forma internamente. A pele se coloca de forma amarelada ou até, em casos mais graves, de forma avermelhada,
o que reflete um pouco o grau de intensidade de manifestação do problema nesse músculo em que ele ocorre, tornando, por consequência, muito fácil visualizar o problema na linha de evisceração ou na linha de corte posteriormente dentro da sala de corte. A próxima vedete é o famoso peito estriado, né? Esse problema, na realidade, já não apenas acomete o peito, mas se não também as coxas e sobrecoxas, principalmente a sobrecoxa, né? Já faz pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu já tive a oportunidade de ver isso fora do Brasil, né? Quando o problema no Brasil ainda estava restrito apenas aos cortes de peito, né? Onde eu tive a oportunidade de ver já afetava de uma maneira dramática os cortes de sobrecoxa também. São estrias de distintas severidades nos peitorais superficiais e na coxa com sobrecoxa, né? Infiltração de gordura é sequela exatamente do processo de necrose das miofibrilas, está associado novamente aos frangos grandes de crescimento rápido de alto rendimento de peito, né? A severidade do produto afeta a relação gordura-proteína, afeta a funcionalidade e as características sensoriais da carne, conforme comprovado por diferentes estudos ao redor do assunto feito por diferentes investigadores e pesquisadores em universidades e instituições ao redor do planeta. Por último, mas não menos importante, temos aqui o famoso peito madeira, né? É uma lesão asséptica, é uma miopatia degenerativa extremamente significativa. O filé se caracteriza exatamente por esse crescimento, né, na parte cranial, né, que adquire uma coloração tendendo para o amarelo, que se observa com alguma facilidade sobre a pele, né, e se caracteriza exatamente pelo endurecimento, por um enrijecimento que pode estar distribuído apenas na região cranial ou, eventualmente, nas laterais desse corte. Ele tem características histopatológicas muito parecidas ao peito estriado e acredita-se que, na realidade, a origem do problema possa ter pontos em comum, mas isso ainda não está perfeita e totalmente esclarecido pelas investigações ao redor do assunto. E o peito espaguete, na realidade, também é uma outra miopatia, caracterizada exatamente pela falta de coesão, pela falta de madurez, de maturidade do tecido do peito, provocada exatamente pelas características de crescimento rápido e pelas características de alto rendimento do peito. É um produto que se mostra de forma extremamente friável no frigorífico. Na realidade, ele desfia como se fosse definitivamente uma porção, um prato de espaguete, né? A sua incidência e a sua severidade variam de empresa a empresa em função exatamente das características produtivas, das características operacionais na granja, na nutrição, enfim, e costuma, na realidade, afetar uma parte ou todo o filé dentro do frigorífico durante o processo de desossa. A detecção dessas miopatias hoje ainda, vamos dizer assim, está muito incerta. Existe uma série de pesquisas que estão sendo feitas, na realidade, a doutora Casey Owens, na realidade, está desenvolvendo um sistema na Universidade do Arkansas de inteligência artificial, fazendo uma leitura da configuração física do peito durante o processo de evisceração, né? Dessa forma determinando em função das dimensões, da coloração, das dimensões tridimensionais, vamos chamar assim, das medidas tridimensionais, né? E da coloração, tentando identificar o problema antes dessas aves passarem pelo processo de inspeção. Existem estudos feitos, por exemplo, aqui na Universidade do Arkansas também, tentando medir como esse peito, ao chegar à ponta da esteira, como ele se dobra, se ele se dobra mais, formando um L, é um produto mais flexível, logo menos afetado pela... quase que indicando exatamente uma estrutura mais rígida. Já existem máquinas no mercado que se gabam de terem precisão suficiente para assegurar até 98,5% de assertividade nas lesões. Mas o que de fato existe hoje ainda são, vamos dizer assim, experimentos que não dão uma certeza total com relação à capacidade de detecção e, por consequência, de seleção dessas miopatias. E o que é pior, na realidade, todos esses processos que estamos vendo aqui, todas essas tecnologias que já estão por aí hoje, na realidade, elas são aplicáveis somente após o processo de desossa. Não conseguimos ainda fazer ou desenvolver nenhum tipo de tecnologia que nos permita avaliar isso. A saída do Schiller, por exemplo, colocando numa linha paralela as carcaças com peitos com miopatia e mandando para outra as carcaças com peitos sem as miopatias. Como consequências, na realidade, nós temos consequências econômicas dessas miopatias.
extremamente importantes, né? Essa fotografia aí foi tirada em 26 de junho de 2019. Um abatedor aqui no Brasil, carcaças perfeitas condenadas apenas pelo problema de miopatia, quando os critérios ainda não haviam sido reconsiderados e modificados, né, de comum acordo com a indústria e o Ministério no ano passado. Essa era a fotografia da realidade que afligia as empresas avícolas no Brasil por conta das miopatias. Tá? A miopatia peitoral profunda ou músculo verde é condenado total, né? E o peito madeira e as estrias, na realidade, têm diferentes critérios de condenação em função exatamente da severidade dos casos. Além do mais, as empresas que fazem produtos industrializados costumam ver afetada a capacidade funcionais desse peito, porque a capacidade de retenção de água diminui, a capacidade de retenção de salmoura também diminui se o processo é de injeção, se o processo é de cozimento posteriormente, né? Bem como se a presença de petecas e a presença de fluidos que costumam caracterizar as lesões mais severas também, isso leva a uma condenação maior ou menor dessas peças. Além das consequências econômicas, conforme nós vimos na fotografia anterior, estamos vendo aqui, em 2019, antes da mudança dos critérios, as miopatias responderam por 1,2% dos 13% da condenação parcial no Brasil, e em 2020, na realidade, a gente está vendo que esse número caiu drasticamente por conta exatamente da adoção de critérios muito mais racionais, né, muito mais sensatos e sensíveis com relação ao entendimento da questão das miopatias nos frigoríficos brasileiros. Nós temos um outro tipo, na realidade, de impacto, que é o impacto mercadológico, né? A dona de casa, o consumidor chega no mercado e observa uma aparência pouco usual, pouco comum para o filé de peito, ou eventualmente para a coxa com sobrecoxa, né? E a primeira pergunta é o seguinte: o que é isso? Por que acontece isso? E aqui em cima a gente está vendo uma série de jornais no exterior que, na realidade, não trazem a informação como ela deve ser, mas são informações alarmistas. Por que encontramos filé de frango com estrias no mercado? Né? Devo consumir filés de frango que apresentam esse tipo de problema? Ou seja, ao invés de informar o consumidor, eles alarmam o consumidor, né? Então, a informação que chega costuma ser uma informação distorcida, pouco precisa, nada científico. Muito pelo contrário, né? Tem a emoção também, porque as entidades, as ONGs internacionais, costumam colocar isso como um descuido com o bem-estar dos frangos. E aí costumam apelar para o emocional dos consumidores. As pobres aves foram submetidas às famosas factory farming, né? As pobres aves não têm espaço para poder crescer. As pobres aves... Então isso vai para o apelo emocional e o consumidor fica extremamente sensibilizado. E, além disso, tem o forte apelo nutricional, né? Onde muitas informações vêm acompanhadas sempre de que esse tipo de miopatia acaba reduzindo a grande vantagem que o filé de peito tem, que é de apresentar uma baixa taxa de gordura quando comparado a outros cortes. Esses filés com esse tipo de lesão têm um alto conteúdo de gordura, por consequência, isso vai atrapalhar a sua dieta, vai atrapalhar o perfil nutricional do que você serve para a sua família e para os seus filhos, né? E dessa forma, então, acaba gerando um certo terror a nível de mercado. A reação normal de parte dos consumidores é insegurança e recusa, né? Então, não somente temos uma perda econômica importante nos frigoríficos por conta da condenação, por conta da redução da capacidade funcional desses cortes em função exatamente do tipo de produto onde ele será usado posteriormente, bem como eu tenho um certo tipo de comoção social por conta exatamente do tipo de informação que chega até o consumidor relacionado à origem e os efeitos que esse tipo de produto tem no dia a dia do consumidor. Novamente, a nutrição chega para nos ajudar, mostrando que, novamente, né, os metabólitos da vitamina D3, o 25-hidróxido D3, têm um efeito extremamente benéfico, né, na redução da incidência desse tipo de lesão, né, melhorando significativamente o percentual de produtos sem estrias, por exemplo, 63% com o uso de metabólitos de 25-hidróxido D3 quando comparado com o controle, e a incidência de miopatias. Na realidade, o controle tinha apenas 47% das peças com zero presença de miopatia, e as aves que foram usadas, alimentadas, na realidade, com o 25-hidróxido D3, apresentaram 56% de aves isentas de qualquer tipo de miopatia. Um aumento significativo de 8,5 pontos, ou estamos falando de aproximadamente 20%, e aqui estamos falando de aproximadamente uns 15%, mais ou menos. Um resultado econômico bastante significativo
para as empresas que resolvem seguir o caminho nutricional para aliviar a incidência e a extensão desse tipo de problema, que tanta dor de cabeça econômica, principalmente, gera no nosso dia a dia. Problemas de pele é o próximo módulo. Problemas de pele no Brasil continua sendo uma questão importante, assim como no resto do mundo. É a terceira causa de condenação parcial. Como tal, se nós juntarmos a celulite aos problemas de pele, vamos ver que ela possivelmente passará a terceira ou quarta, a segunda ou terceira posição, pelo que nós vemos aqui das condenações parciais consolidadas de 2019 e 2020 no Brasil. Os problemas de pele têm como causa raiz, o grande gatilho é a densidade de alojamento, que na realidade não apenas responde pelas lesões de pele, mas também pelas lesões de pata, as famosas dermatite plantar, afeta o crescimento das aves, afeta a uniformidade dos lotes e afeta o rendimento de carcaça. Muito possivelmente, em alguns lugares, isso acaba se devendo ao fato de não ter uma regulamentação da densidade de alojamento, como nós temos no Brasil, recomendado pela BPA, menor ou igual a 39 kg por metro quadrado, e a União Europeia trabalha com 3 faixas, 33, 39 e 42. Todos e quaisquer indicativos de qualidade de carcaça, como a densidade de alojamento e o peso de carcaça, incidência de lesões de asa, incidência de condenações por problemas de pele, incidência de, e desempenho das aves no abatedor, elas são negativamente afetadas, todos os parâmetros, todos são negativamente afetados pela densidade de alojamento. Quanto mais alta, mais significativo o impacto econômico que ela tem na qualidade, no rendimento, no desempenho das carcaças. Se a empresa tem uma visão custo-benefício, ou seja, quanto mais frango, melhor, então certamente esses problemas serão recorrentes e serão parte da realidade da empresa no dia a dia. Esses problemas podem ser agravados, além do que ocorre no campo, eles podem ser piorados posteriormente no transcurso da granja para a planta. O transporte tem o seu papel no pioramento desse tipo de lesão de carcaça. A velocidade do abate, o processo de escaldagem, o processo de depenagem podem contribuir para aumentar a incidência e para aumentar a extensão desse tipo de problema também. Não vamos crer apenas que são problemas ou situações de responsabilidade do campo, mas o abatedouro joga e deve jogar um papel importante cada vez mais de ponta na redução da incidência desse tipo de problema que tanto afeta a qualidade das carcaças como dos cortes no dia a dia das nossas operações. Dentro das lesões de pele, a celulite tem um papel fundamental por ser um dos índices que provoca maior provoca o maior volume de condenação parcial ao redor do planeta. Tanto no Brasil, quanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem um papel absolutamente protagonista. Isso nasceu no Brasil, a celulite começou a ser registrada pelo Ministério da Agricultura no Brasil a partir de 2001, quando houve um grande boom das exportações. As empresas não tinham estrutura de campo para poder atender ao aumento da demanda internacional e tinham a necessidade de alojar, e com isso, então, o alojamento subiu de forma assustadora. Esse alojamento acabou repercutindo, esse alojamento de forma assustadora, acabou repercutindo na densidade de alojamento, que subiu drasticamente da noite para o dia, gerando uma incidência elevadíssima de problemas de pele e celulite no abatedouro a partir desse então. A partir daí, a Inspeção Federal tomou a decisão de tratar da celulite fora de dermatite e dermatose, porque até então ela era parte da desclassificação ou da condenação parcial de carcaça por problema de dermatite e dermatose, e passou a ser tratado à parte. É uma lesão comumente unilateral, pode se verificar até o pescoço do frango, mas normalmente afeta a parte traseira. E ela está vinculada diretamente à intensidade, à densidade de alojamento. Nós vemos aqui que quanto maior a densidade de alojamento, maior a incidência de celulite. E ela se caracteriza por ser, em 90% dos casos, criada, formada, tem a sua origem pela inclusão do Escherichia coli em lesões de pele que ocorrem durante o processo de engorda. Não há prevenção, não há tratamento, não há solução, perdão, não há tratamento, a solução é a prevenção. Trabalhar a questão da biosseguridade para livrar o ambiente da granja dos patógenos que podem ameaçar as aves e submetê-las a esse tipo de lesão, respeito pelo vazio sanitário, limpeza e desinfecção dos galpões, o manejo da cama,
A nutrição, a vitamina E e o zinco, pelo fato de estarem relacionados à imunidade e à formação da pele, contribui também para evitar a incidência de lesões de pele, por consequência, fechando as portas para a entrada dos micro-organismos patogênicos, né? E o manejo dos lotes, visando a prevenção de arranhões, é fundamentalmente importante, porque se o micro-organismo E. coli não tem uma porta para entrar, ele, na realidade, não irá causar mal nenhum, ainda que esteja presente na integração. Por último, a dermatite plantar, né? O famoso calo de pata, pata queimada, enfim, pelos mais diferentes nomes conhecidos no dia a dia, em função exatamente do mercado de exportação ser um tema bastante importante para esse tipo de subproduto do abate. Né? O gatilho, na realidade, desse processo é a cama úmida. Tudo o que vem depois simplesmente contribui para piorar, mas o gatilho é a cama úmida. Né? E aqui a gente vê nesse quadro diferentes fatores que contribuem para a umidade da cama. Então, se nós fizermos um manejo onde esses fatores têm o seu papel ou a sua severidade reduzida, seguramente nós estaremos trabalhando de forma preventiva e dessa forma evitando a incidência ou extensão dos problemas de dermatite plantar no dia a dia. A fricção entre a cama molhada e a pata gera uma pequena ulceração, que no início adquire uma coloração como se fosse uma sujeira, como se vê nessa pata do meio, e que posteriormente isso pode avançar, pode piorar, né, levando à ruptura da pele, por consequência disso estabelecendo um processo de infecção, um processo de hiperkeratose, que é o espessamento, na realidade, desse tecido, né, e provocando até lesões ulcerativas. Essas patas, posteriormente, ao chegarem ao abatedouro, são rechaçadas, não podem ir para exportação e as empresas, com isso, perdem uma oportunidade comercial importante ao mandá-las para a fábrica de farinha, ao invés de mandá-las para o mercado de exportação, sobretudo nesse momento agora, com a alta demanda de proteína animal pela China por conta de tudo que sabemos que aconteceu por lá. Dependendo da extensão, ela gera problemas econômicos, tanto na granja, ela deprime, na realidade, a conversão alimentar, ela piora a conversão alimentar, ela piora a mortalidade e ela piora os índices técnicos de produção, porque em casos mais graves, ela torna doloroso o processo de locomoção dos frangos. Então, para não sentir dor, ele não se locomove. Se não se locomove, não bebe nem come. Se não bebe nem come, não cresce, não se desenvolve. E dessa forma, então, tem o seu processo produtivo deprimido. E no abatedouro, na realidade, conforme nós falamos, o impacto econômico principal é a perda gerada pelas condenações das patas não adequadas à exportação para a fábrica de farinha, reduzindo a rentabilidade da empresa e reduzindo a disponibilidade de patas para o mercado interno e externo, afetando o rendimento de abate da mesma forma. Todo o manejo tem que ser feito para prevenir a umidade na cama. Né? A saúde intestinal joga um papel fundamental, a nutrição, novamente, né, entra como uma ferramenta protagonista na prevenção, seja através da formulação, do tipo de matéria-prima que se usa, bem como do uso de biotina, a formulação da ração utilizando-se biotina e a chilanase, né, que por uma série de trabalhos comprovadamente tem um efeito beneficioso sobre a incidência de lesões de pata. O manejo de densidade das partições, né, a ventilação do ambiente, a umidade relativa, a escolha do material da cama, o manejo da cama durante o lote, posteriormente entre os lotes, o uso de corretivos para reduzir a umidade e os efeitos deletérios da umidade em contato com os excrementos do frango presente, bem como a manutenção efetiva dos comedouros e bebedouros, contribui definitivamente, tudo junto, para reduzir a umidade da cama e, dessa forma, reduzir a suscetibilidade das patas a esse tipo de lesão e a todas as perdas econômicas que a gente viu que eles geram, que esse tipo de lesão gera de forma direta e de forma indireta. Era o que eu tinha para vocês nessa tarde de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar. Peço mais uma vez desculpa pelo incidente involuntário com o microfone e me coloco à disposição das perguntas que possam haver de parte de quem nos acompanha e nos assistiu essa tarde. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado pela apresentação. Excelente conteúdo. Lembrando ao pessoal que nós temos a disponibilidade de fazer as perguntas pelo ícone que vocês podem encontrar na tela de Q&A. Só entrar lá, fazer a pergunta e a gente vai responder dentro do tempo as que a gente conseguir. E as que não forem respondidas pessoalmente pelo Fábio hoje, nós responderemos via e-mail cadastrado no registro do evento que vocês fizerem. Tudo bem?
Um outro lembrete importante é, pessoal, esse evento fica gravado, compartam com seus colegas, com suas equipes, no mesmo link em que vocês fizeram acesso para assistir ele ao vivo, é só acessar lá, ele fica gravado e disponível por um bom tempo. Então, a gente pode compartilhar à vontade. Um terceiro e último aviso, antes de começarmos com as perguntas, é que a DSM Webinar Series é uma série de apresentações técnicas que a gente tem feito com a DSM nas diversas espécies que nós trabalhamos dentro da empresa, e o conteúdo que nós apresentamos para vocês é muito sob demanda do mercado. Então, respondam a nossa pesquisa no final do evento, no final da apresentação, e coloquem sugestões de temas para os próximos eventos. Uma outra novidade é que muito em breve a gente vai ter um banco de apresentações com todas as apresentações do DSM Webinar Series no YouTube. A gente não vai virar youtuber, mas vai ter uma biblioteca lá para vocês acessarem sempre que acharem interessante os nossos eventos e conteúdos técnicos como um banco de consultas, uma biblioteca online. Fábio, temos várias perguntas aqui. Eu vou começar perguntando ou resumindo algumas perguntas que chegaram a respeito de genética. Se você vê alguma diferença entre as genéticas do mercado em relação a uniformidade, condenações no abate, se isso interfere ou é algo generalista, que a gente verifica para todo mundo? Não, de uma certa forma, as genéticas costumam ter características muito semelhantes, né? Ainda que não sejam exatamente iguais, né? Mas os produtos costumam se comportar de forma muito semelhantes a nível de mercado. Por exemplo, falando da questão das miopatias, ela é bastante democrática e costuma afetar as principais genéticas que a gente tem no mercado hoje, ou as mais comuns, pelo menos para nós aqui no Brasil. A questão da uniformidade também. Na realidade, a genética não responde sozinho pela uniformidade. A uniformidade é um trabalho que requer, conforme eu comentei anteriormente, muitas mãos e muitas cabeças. A genética é uma parte dela, mas a grande parte, na realidade, desse resultado, o grande tchan desse trabalho todo, na realidade, está em mãos da empresa. Primeiro, ela tem que estabelecer se a uniformidade para ela é uma questão importante ou se não é. Não adianta o abatedouro gritar que a uniformidade é importante, que eu preciso melhorar a uniformidade dos lotes, se não há uma sensibilidade, principalmente da alta administração, no sentido de entender que isso é estratégico para o êxito do negócio e para os resultados econômicos da empresa. E a partir daí colocar a andar uma série de medidas que visem a melhorar a uniformidade dentro do processo produtivo e, posteriormente, dentro do abatedouro. Então, as genéticas que existem no mercado hoje, elas diferem em algumas características, na arrancada, a longo prazo, o número de ovos férteis e etc. Mas, na realidade, são produtos de qualidade, são produtos de, vamos dizer assim, de resultado de muita tecnologia, muito investimento, né? Muita seriedade, muito cuidado com a qualidade e a marca do que está chegando ao mercado, ainda que difiram em relação a certos parâmetros e certas características. Agora, com relação a esses parâmetros de produção que nós comentamos, a parte de miopatias, com relação à parte de uniformidade, isso sim, a origem a causa raiz, vamos chamar assim, dessas miopatias, é a questão genética, né? Existem medidas hoje sendo tomadas através de nutrição, existe uma série de estudos, etc., mas a solução não virá por aí, a solução virá da genética. Já a uniformidade, a genética contribui com uma parte e a empresa tem que colocar realmente o maior volume de trabalho, o maior volume de energia, tempo e atenção para garantir que a matéria-prima que chega ao frigorífico seja a mais adequada aos propósitos da empresa, né, e à eficiência do processo de abate. Perfeito, Fábio, muito obrigado. Seguindo no tema de uniformidade, muitas pessoas perguntando também qual seria um bom parâmetro de uniformidade de frangos ao abate, para griller, para broiler, e quanto as máquinas do frigorífico trabalham em termos de limite de coeficiente. Quando que a variação começa a virar um problema para os equipamentos? A medida da uniformidade, independentemente de ser griller, independentemente de ser broiler, se tem como medida de uniformidade o seguinte: um lote é considerado uniforme quando pelo menos 80% das aves estão entre mais ou menos 10% do peso médio do lote, ou um coeficiente de variação
de 6 ou menos para os lotes abatidos. Então, isso serve para griller, serve para broiler, serve para frango pesado para corte, serve para frango pesado para o Japão, serve para frango pesado para não sei aonde. Então, é uma medida de uniformidade dos lotes. Repetindo, quando pelo menos 80% das aves estão entre mais ou menos 10% do peso médio ou um coeficiente de variação do peso menor ou igual a 6. Dentro dessa variação, você vai ter que verificar exatamente, em função da geração da sua máquina, do fabricante da sua máquina, qual exatamente é a compatibilidade da matéria-prima que você recebe com a flexibilidade da sua máquina. É uma questão que varia, dependendo da idade do equipamento. O grau tem equipamento de 8 anos, de 10 anos, é diferente em termos de flexibilidade, por exemplo, de um equipamento que tem só 2 ou 3 anos. Então, na realidade, você tem, pelo lado do equipamento, uma certa limitação. O que você vai fazer? Ainda não. Desculpe pela entrevista. Durante a apresentação, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir agora? Ainda não consigo te ouvir. Você me ouve? Vocês me escutam? Fábio? Fábio, nós ainda não te ouvimos. Eu acho que o seu microfone deve estar com um mau contato. Você consegue me ouvir? Não conseguimos te ouvir. Bom, pessoal, eu peço desculpas pelo nosso imprevisto. A gente está ainda aqui tentando com o Fábio consertar a transmissão do áudio. Como eu disse antes, parece Faustão, mas as coisas acontecem ao vivo. Agora te ouvimos, Fábio. Seja bem-vindo de volta. Ok, obrigado. Desculpe mais uma vez. Não sei o que está acontecendo. Perdoe. Bom, nós estávamos falando da uniformidade, Fábio. Acho que você estava concluindo a sua observação. Peço desculpas ao nosso público, mas vamos seguir a discussão mais um pouquinho, que eu acho que vale a pena. Okay, então em relação à uniformidade ainda, vou colocar um gancho para você seguir na sua resposta. Se a gente consegue melhorar, dentro dos percentuais que você comentou, 3 a 5% de uniformidade, tem como a gente quantificar quanto isso repercute em carne, em produto final? Sem dúvida nenhuma. Você pode fazer um cálculo matemático fácil,
entre aspas, na realidade, de quanto a melhora na uniformidade repercute exatamente no seu peso de carne posteriormente dentro do abatedouro. Que é exatamente esse o cálculo que as empresas precisam fazer. Existe um ditado que eu gosto muito de usar nos meus trabalhos, quando eu faço as minhas consultorias, é de um autor desconhecido, que diz mais ou menos o seguinte: as empresas avícolas sabem quanto ganham e sabem quanto perdem, mas em geral não sabem quanto mais poderiam ganhar. E uma das formas de ganhar mais é exatamente debruçando-se sobre a questão da uniformidade, fazendo simulações matemáticas simples. Não necessitamos cientistas da NASA para fazer esse trabalho, mas através de simulações matemáticas simples, nós conseguimos determinar, através de uma melhora na uniformidade, quanto isso repercute em volume de carne, quanto isso repercute posteriormente em rentabilidade, pelo fato de eu ter um maior aproveitamento dessas aves dentro das faixas de peso comerciais com que trabalha a empresa. Muito bom, muito bom. Fábio, mudando um pouquinho agora o conceito, a gente falou das genéticas no começo em relação à uniformidade, a condenações, mas versus a melhoria que as genéticas vêm buscando e trazendo para o mercado de produção. Qual é a relação que você tem visto em relação à qualidade do produto final? Qualidade, carcaça, aproveitamento ou aumento de perdas? E o que esperar disso para o futuro? Você pode repetir a pergunta? Não ficou muito clara para mim, Marco. Me perdoe. Como você vê a relação sobre o avanço dos materiais genéticos versus a qualidade de carcaça no frigorífico e no mercado? Se a gente tem uma melhora significativa em relação ao que a gente vem vendo de resultado no campo, ou se isso acaba impactando negativamente o produto final? Não, eu vejo que o grande, conforme eu expliquei anteriormente, a minha percepção e a percepção do mercado e do mundo é que efetivamente as empresas genéticas sabem efetivamente o que estão fazendo, né, e procuram fazer todos os dias, eu tenho certeza, o melhor trabalho possível para levar ao consumidor, que são as empresas avícolas, um produto de alta qualidade e de grande confiabilidade. Agora, só isso não basta. Na realidade, é um trabalho extensivo, né, em que parte se atribui à genética e a outra parte, posteriormente, ao manejo. Eu tenho certeza de que todo o trabalho que vem sendo feito com as modernas genéticas, com as aves modernas, das diferentes casas genéticas, tem por objetivo melhorar não somente o desempenho de campo, mas, sobretudo, e também o desempenho a nível de qualidade de carcaça, seja a nível dos rendimentos dos diferentes cortes, seja a nível da qualidade da carcaça como um todo. No que se refere à parte física e no que se refere à parte sanitária, não há dúvida nenhuma. Ótimo. Agora, Fábio, uma pergunta sobre o Black Bone, que nós comentamos também durante a apresentação. Você sabe se existe relato de retorno de carne do mercado interno para o produtor ou externo por esse problema? Eu desconheço isso no mercado interno no Brasil, mas no mercado externo já me chegaram várias e várias reclamações por e-mail ou por WhatsApp de empresas fora do Brasil pedindo ajuda com relação a esse tipo de problema, exatamente em função da recusa dos produtos pelos clientes, pelo fato de, numa determinada partida ou num determinado lote entregue, ter sido detectado esse tipo de problema nos cortes, o problema de osso negro. O que acontece é o seguinte: nós temos também que entender que, muito possivelmente, esse tipo de problema no Brasil não se manifesta com tanta incidência pelo fato de nós sermos um mercado extremamente tímido, eu diria quase que primitivo, no que se refere à comida rápida de carne de frango. Para qualquer país que você vá da América Latina, não precisa nem ir além, para qualquer país que você vá da América Latina, a quantidade de cadeias de comida rápida de frango é impressionante. Então, esse tipo de problema tem, vamos dizer assim, muito maior suscetibilidade à visibilidade. Né? Então, o consumidor chega numa loja, vai sair com a família numa sexta-feira à noite, num sábado na hora do almoço para comer, né? De repente o filho pequeno, a esposa ou ele próprio, na realidade, mete os dentes numa coxa com a sobrecoxa, a carne aparece avermelhada, ele vai fazer um estardalhaço na loja no mesmo instante e vai dizer que a carne está crua. E tudo isso vai gerar uma reação em cadeia para trás, chegando até quem forneceu isso para a empresa produzir o frango. No Brasil, na realidade, nós não temos esse tipo de negócio avícola. Apesar de sermos o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, o maior exportador de carne de frango do mundo, o nosso mercado de comida rápida é completamente primitivo. Não? Nós não temos nenhuma cadeia de expressão, exceto
é que a gente sabe que está aí. Né? E mesmo assim com um número muito pequeno de lojas. Então o que acontece? Se você se depara com Black Bone, grande chance que seja dentro da sua casa, né? Ou eventualmente no restaurante da sua empresa. E o máximo que vai acontecer é você dizer, olha, essa coxa com sobrecoxa está cruda. E a supervisora, ou a nutricionista, ou a chefe da cozinha vai dizer, tudo bem, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu. Mas daí não passa, não há repercussão. Muito diferente das situações dentro das quais eu já fui consultada por várias empresas na América Latina por devolução de mercadoria em função exatamente da presença de Black Bone. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Pessoal, nós temos tempo para mais uma pergunta. Muito obrigado pela participação de todos. Estão chegando realmente várias e várias perguntas e nós vamos responder a todos. Se não agora ao vivo, como eu disse, por e-mail ou pessoalmente, da maneira que a gente conseguir contato com os autores das perguntas. Fábio, uma última. Em relação ao coeficiente de variação que podemos esperar dos frangos, você tem alguma experiência de quanto vem essa variação de ovos para incubação, dos pintainhos ao nascimento e o frango na plataforma, ou isso é contabilizado de uma maneira geral? Isso é contabilizado de uma maneira geral, ou seja, essa avaliação que se faz não se faz ao longo da cadeia. Eu imagino que você, ao colocar este parâmetro no frigorífico, você tenha que retroceder com as ações de maneira a trabalhar, conforme eu expliquei anteriormente, a questão de matrizes, a questão de ovos férteis, a questão de como incubar, a questão de como classificar os pintinhos, a questão de como alojar posteriormente e o manejo. Tá? Agora, hoje em dia, vamos dizer, não se tem parâmetros colocados ao longo da cadeia nas etapas anteriores à chegada do frango ao frigorífico. Tá? Mas a partir do momento em que o frigorífico estabelece um padrão, e sendo a questão da uniformidade uma decisão estratégica da empresa, a partir daí para trás, as diferentes etapas da cadeia terão que se adaptar para que os seus processos individuais garantam, ao final do período de engorda, o frango dentro da especificação colocada pelo frigorífico. Perfeito. Pessoal, então estouramos nosso tempo. Infelizmente a conversa está muito boa, mas respeitando o tempo de todos e também ao Fábio, que está aqui conosco desde mais cedo organizando e preparando todo esse webinar, eu encerro agradecendo a todos vocês por terem nos assistido. Como eu disse, fiquem atentos às nossas novidades em relação ao YouTube, à nossa biblioteca. E, Fábio, muito obrigado novamente pela sua presença, pelo conteúdo e pela apresentação. Acho que foi de grande valia para todos nós. Obrigado, Marco, mais uma vez pela atenção, por me acompanhar, por dar todo esse suporte extremamente importante para realizar o meu trabalho. E, mais uma vez, obrigado à DSM pelo convite que me foi feito para participar dessa prestigiosa série de webinars. A todos vocês que nos assistiram também, muito obrigado. Desculpe, Fábio. Obrigado, excelente resto de tarde, excelente restinho de semana. Um abraço a todos. Para vocês todos.